Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe o teu dia no nome de Jesus e abençoe a tua família também. Vamos orar juntos? Meu Deus, no nome de Jesus, aqui estamos. Agradecemos ao Senhor por esse dia. Pedimos a graça, a paz e o conhecimento do Senhor para esse dia. No nome de Jesus, sabemos que o Senhor irá nos abençoar e através da tua palavra nós vamos ficar mais fortes neste momento, acreditando de que as bênçãos do Senhor estão por vir sobre nós. Assim, ó Deus, que nós orarmos e abençoarmos mutuamente uns aos outros, como eu estou abençoando agora, no nome de Jesus, a pessoa que assiste este vídeo. Assim eu oro por ele ou por ela, no nome de Jesus. Fala conosco. Assim acreditamos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia e eu quero trazer o título dessa mensagem, que é: Como profeta, tenho sido fiel? Como profeta, tenho sido fiel? É uma pergunta boa para aqueles, principalmente, que usam da palavra de Deus e que são profetas de Deus. São como a boca de Deus para falar ao povo. Vamos ler a Bíblia, que está em Números capítulo 22, o versículo 5 e o 6. Preste atenção no que lemos, porque é muito interessante o que lemos. Assim ele, o rei de Moabe, assim ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor. Petor é o lugar que habitava a Balaão, que estava naquele momento Balaão, e ele era filho de Beor, que está junto ao rio. Esse rio é Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobrem a face da terra, e eles habitam diante de mim. O rei moabita estava muito temeroso, e ele diz a razão de convidar a Balaão: Por isso peço-te que venha agora amaldiçoar a este povo, porque é forte demais para mim, para que eu possa vencê-los, feri-los e expulsá-los da terra, porque sei que aquele a quem abençoas, ele dizendo ao profeta, eu sei que aquele que a quem abençoas tu está abençoado, e a quem aquele amaldiçoas tu está amaldiçoado. O que estava dizendo o rei é o seguinte: você vem e amaldiçoa este povo, e se você amaldiçoar, eu irei vencer este povo, irei expulsá-los da terra, acabarei com eles. Por quê? Porque quem você amaldiçoar, Balaão, este será abençoado. E quem você amaldiçoar, este será amaldiçoado. Mas o pedido era: venha amaldiçoar este povo. Este povo que ele está dizendo é o povo de Israel, É o povo que saiu do Egito e que agora estava ali diante das terras dele. E eles, sabendo com o que eles fizeram com os amorreus, eles então ficaram pasmados, principalmente o rei. Já não dormia, já não estava em paz, porque temia o que Israel poderia fazer com ele e com a sua nação. Então o que ocorre é o seguinte: ele já havia chamado os anciãos, aqueles estudiosos em divindade dos midianitas, e o que aconteceu é que ele chegou num consenso, disse: não, eu não posso continuar com esse barulho no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos. Eu tenho que chamar alguém famoso como profeta, para que este que tem a condição de amaldiçoar ou de abençoar possa me ajudar nisso aí. E a Bíblia diz então que o rei resolve, então talvez segundo conselhos dos estudiosos em divindade, a buscar o profeta. Quando ele então pega os seus príncipes, não os melhores príncipes, ele pega os seus príncipes disponíveis e manda com alguns anciãos, uma comitiva, para chamar o profeta. E eles vão então até lá o rio Eufrates, onde habitava Balaão, e diz a Balaão: olha, o rei te manda chamar para que você amaldiçoe um povo que está lá metendo medo nele. E o rei mandou presentes para você. O rei mandou pagamento. O pagamento é bom. Então vá se comparecer diante do rei e faça aquilo que o rei está pedindo. Balaão
era um profeta que consultava Deus. A gente vai ver isso no seu relato. E ele diz o seguinte: então fiquem comigo esta noite. Eu vou ver o que o Senhor Deus diz. E amanhã teremos uma resposta. Só que Deus ouviu o que Balaão falou. E Deus pergunta a Balaão: que povo é esse? Deus sabia que povo era aquele, mas Deus estava fazendo um teste, mais a fidelidade de Balaão. Que povo é este? Balaão então conta a história para Deus. É que o rei mandou que esses príncipes vieram me chamar para amaldiçoar um povo que saiu do Egito, que está vencendo todos que estão pela frente, e agora o rei teme. E Deus disse: olha, você não vai com eles, e você não vai amaldiçoar este povo, porque este povo é abençoado por mim, é um povo abençoado meu. Balaão então, no outro dia, pensa ali, os príncipes dizendo: Deus não permitiu eu ir com vocês. Mas Balaão não contou tudo. Ele só disse que Deus não permitiu ir com eles. Ele poderia ter contado: não, porque o que o rei está querendo fazer é mal aos olhos do Senhor. Ele não disse isso. E o povo volta. E volta ao rei e disse: Balaão simplesmente recusou-se em vir conosco. O rei não se dá por vencido. E diz: talvez os príncipes que foram não eram os melhores. A comitiva não era a melhor. E o presente também não é melhor. Sabe o quê? Eu vou tocar no coração deste profeta. Este profeta não é tão duro como ele pensa que é. Eu vou tocar no coração dele, porque eu tenho pressa de que ele amaldiçoe esse povo. Então o rei manda uma comitiva maior. Os melhores príncipes. A melhor oferta. E a comitiva chega ali e diz: Balaão, o rei manda te chamar novamente, pede que você vá conosco. E agora o rei manda uma proposta irrecusável. A proposta é que ele te dará muita honra, e você será o porta-voz, profeta do rei ali, no reinado dele. Você será um dos mais ricos do reino. Além disso, você será o porta-voz profético, cheio de profecia do rei. Vem conosco, Balaão. Balaão olha e diz: olha, eu não posso, como ele havia dito antes, eu não posso fazer nada sem autorização de Deus. Seja grande ou seja pequeno, eu terei que fazer somente aquilo que ele me mandar fazer. Bom, o que acontece é que ele diz a eles: fiquem mais uma noite então, e vamos ver o que Deus tem a dizer. Bom, eles ficam, e Deus, ouve o que Abraão fala e interfere e diz: agora você vai com eles. Mas você só vai falar aquilo que eu te mandar falar. Só vai dizer aquilo que eu disser para você. Balaão, então, agora aprovado por Deus para ir, acorda pela manhã, albarga sua jumenta e vai com eles. Os príncipes estão felizes porque conseguiram o que os primeiros príncipes não conseguiram. Que honraria era para aqueles príncipes levarem Balaão com eles. Eu acredito que Balaão, passando por ali, no meio de príncipes, quão honrado ele se sentia. Agora ele era o profeta do momento. Ele era requerido por um rei para ir diante do rei e do povo. Que honraria tremenda! E que proposta foi aquela que balançou o coração de Balaão? E nós vamos ver isso nos estudos adiante. Mas o título da nossa mensagem é: como profeta tenho sido fiel? Meu querido e minha querida, hoje estamos envolvidos por muitos profetas, alguns verdadeiros e outros falsos. Mas temos demais ao nosso meio. Você liga o YouTube, você liga o Instagram, você liga as páginas sociais, qualquer uma delas, estão cheias de profetas.
a maioria deles não são profetas de Deus. Outra parte deles são profetas que eram de Deus, mas que receberam propostas. Estas propostas foram feitas a eles porque eles estavam se tornando famosos. Olha a distância que mandaram buscar Balaão. Olha como foi feito primeiro uma comitiva de príncipes. Segundo, a comitiva de príncipes mais importantes ainda, com uma proposta mais importante ainda. Mas tudo que Deus disse a Balaão, vá e faça exatamente, e fale exatamente como eu te disser para falar. Como pastor, eu já assumi alguns púlpitos. Eu já preguei em alguns estados. No Brasil, 8 estados. Já preguei aqui nos Estados Unidos, em alguns estados. O que acontece é o seguinte, é que quase sempre quando você vai pregar em alguma igreja, e mesmo que você tenha buscado de Deus, os pastores locais te pedem, a maioria deles, para acrescentar algo na mensagem. Algo do coração deles. Você às vezes é passado à prova sem perceber que está sendo passado à prova. E eles acrescentam aquilo que Deus te mandou dizer, eles acrescentam um pouco mais, porque o coração desses pastores está nisso. Por que o rei mandou buscar Balaão? Porque o rei estava temeroso. Ele estava ali sem poder dormir. A paz dele se foi ao ver que aquele povo estava arrasando com os inimigos que estavam pela frente. Ele temeu. Mas aquele rei não percebeu que aquele povo era um povo de Deus. Ele não quis fazer menção disso. Ele quis que o povo fosse amaldiçoado para que ele pudesse vencer. E aquele povo era parente próximo dele. O povo de Israel era parente daquele rei próximo. Mas o rei queria destruí-los de medo. Muitos pastores estão por aí convocando profetas, pagando profetas. Esses pregadores que você vê pregando na tua igreja, tem atrás disso um prêmio da pregação. Não se iluda. Teu pastor não te fala, mas tem o prêmio da pregação, e às vezes tem até a pregação pedida para que ele pregue. Venha aqui animar o meu povo, venha pregar uma mensagem animadora para o meu povo, venha pregar uma mensagem convincente para o meu povo, para que eles avancem, para que eles acreditam que eles põem o pé deles mesmo, para que eles acreditam que o sucesso está diante deles, para que eles acreditam que eles falam e acontece. Mensagens que não saíram do coração de Deus, mas foram pagas, foram contratados. E quanto mais fama o profeta tem, mais distante de Deus ele está. Nós vamos ver isso em estudos próximos. Quanto mais honraria, hotel 5 estrelas para o pregador, viagem de primeira classe para o pregador, o melhor carro para ele andar, às vezes chega até de limusine nas igrejas. Tem guarda-costas já. E muita fama. Tem uns que se dizem, eu fui chamado de doutor em fulano de tal. E vai diminuindo o seu relacionamento com Deus. Eu sei bem o que é isso. Eu convivi com muitos que tiveram no patamar da glória. Para achar a agenda deles era absurdo, não conseguia. Mas hoje são sumidos, desapareceram, porque a fama os tragou e os separou de Deus, os afastou de Deus. Foram chamados, seus preços eram muito altos. Pregadores que pregavam para Maracanã cheio, para estádios de futebol cheios, hoje não tem 10 pessoas que queiram ouvi-los, porque o prêmio das suas mensagens os afastou de Deus. Como profeta, tenho sido fiel? Você que é pregador, você pode responder isso. Até que ponto você tem se vendido?
Até que ponto outros têm te comprado? Igrejas grandes, mega churches, têm comprado você. E você tem se iludido achando que você faz parte do sucesso. Mas esse sucesso que te oferecem é o sucesso do mundo. É o sucesso do ouro e da prata. É o sucesso que Balaão diz: o rei pode me dar o palácio dele cheio de ouro e prata, mas eu tão somente tenho que dizer aquilo que Deus disse. E nós vamos falar de 3 vezes que a jumenta fala para Balaão. Pois Deus falou com Balaão 2 vezes antes dele ir. A jumenta fala com ele 3 vezes no caminho. E ele entrega 3 profecias. Lá, segundo o que Deus falou. Profeta, homem de Deus, pregador da palavra de Deus, busque a Deus. Passe tempo com Deus e seja fiel a Deus. Deus pode fazer em se você estiver na presença dele, mais do que ele possa fazer, do que não será feito em milhares, se você estiver vendendo a palavra dele. A palavra de Deus é poder quando somos obedientes a ela. A palavra de Deus transforma vidas quando somos obedientes a ela. Tão somente se obedecermos à voz do Senhor Deus, seremos fiéis no nosso chamado, no nosso ministério. Busque a Deus. Você que é cristão, não contribua, não participe desses mercenários, assumidores de púlpitos com nomes aí. Fulano é pregador de renome. No reino de Deus, quanto mais escondido é o profeta, mais Deus fala com ele. Quanto mais oculto da sociedade é o profeta, mais Deus fala com ele. Estes falastrões que se dizem profetas por aí, falam e nada acontece. E se acontecer, não é Deus atrás disso, é o diabo, porque eles estão vendendo aquilo que deveria ser entregue de forma grátis. De graça recebei e de graça dai. João disse, o verdadeiro profeta repete o que João Batista disse: importa é que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu suma do mapa, mas ele precisa aparecer. Eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Este que vem após mim é maior do que eu. Profeta honrado de Deus não aparece em grandes televisões, não aparece em grandes jornais. Profeta honrado de Deus é aquele que com seus joelhos, ele busca a Deus e Deus fala com ele e ele fala com o povo. E o povo olha para Jesus e tem vida em Jesus. Se você for fiel, você terá a honra melhor e maior, que é a de Deus, tendo o nome escrito no livro da vida. Seja você pastor, seja você um profeta de Deus, seja você um missionário, seja você um crente de banco, mas que é fiel ao Senhor. A honraria de Deus vem para quem Ele quer e da forma que Ele quer. E tem muitos profetas de Deus sentados nos bancos, porque são amassados, massacrados pela grande direção da igreja, que decide quem é que vai pregar. São maiores do que Deus e eles decidem como Balaque queria decidir. Eu quero que você amaldiçoe o povo. Esses pregadores, pastores aí, donos de igreja, decidem quem vai pregar e o que pregar, porque eles estão pagando pela mensagem. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus te abençoe e te guarde. E eu quero te dizer com toda a minha alegria e com toda a minha sinceridade, como profeta, tenho sido fiel. Eu estou sendo fiel a você, te dizendo, leia a palavra de Deus e seja crente, porque esta é a palavra de Deus para você e eu a entrego no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família em nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu. Deus te abençoe.